Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos juntos nessa noite de quinta-feira. Tenho certeza que Deus concedeu a você um dia abençoado no Senhor. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do primeiro já versículo, que diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém, amados? Amados, essa palavra aqui do livro de Hebreus, né? O texto começa portanto. Então, quando foi feito os capítulos, provavelmente foi desmembrado da parte do capítulo 11, onde fala dos heróis da fé, né? Entende-se que esse texto está ligado totalmente com o texto anterior. Depois de falar da fé que os homens de Deus tiveram, o autor fala da vida deles como sendo uma carreira, como sendo realmente uma corrida, né? E você já pensou que a nossa caminhada cristã, ela está comparada a uma corrida também, a uma carreira, né? Então, há uma carreira proposta para todos nós. Os irmãos do Antigo Testamento correram uma carreira de fé. E nós também devemos fazer o mesmo. Uma das motivações que o texto coloca é aquilo que os irmãos fizeram, os seus testemunhos, os seus atos, né? Uns atos de perseverança, atos de confiança no nosso Deus. E apesar de todas as lutas e conflitos que eles tiveram, são homens que são lembrados pela sua fé, pela sua perseverança em Cristo, né? E Paulo usou uma linguagem semelhante quando escreveu para a igreja em Corinto e também para Timóteo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, Paulo escreveu assim: Não sabeis vós que o que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo empregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, né? Ele reduz a sua vida à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só como ele está explicando essa corrida cristã, né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, tem esse versículo também que é muito conhecido, onde ele falou: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, ou completei a corrida, e guardei a fé. Já agora a coroa de justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o verso 8. Então, portanto, essa carreira que é proposta para aqueles que já foram salvos. Não se trata de obter a salvação. É para quem já foi salvo. É uma segunda etapa, né? Primeiro vem a salvação, depois vem a carreira, aquilo que Deus propõe. Trata-se de receber a recompensa, o galardão. Coroa tem a ver com o reino. Então, há uma carreira proposta para todos nós. Segundo ponto, como correr? Desembaraçado. Hebreus capítulo 12, né, vai falar sobre isso. O texto fala que nós precisamos nos desembaraçar de duas coisas, né? Primeiro, pecado. O pecado desqualifica a corrida.
por quebrar as regras, enfraquece a gente, né? Inveja, orgulho, impureza no coração, mentira, gênio forte, desejos incontroláveis precisam ser tratados, visto que estamos mortos para o pecado. Não podemos reter pecado, devemos promover e fazer a restituição. Moisés preferiu ser maltratado, prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11:25. Inicialmente, o pecado muitas vezes proporciona prazer, que é o alimento da carne, mas muitas vezes seremos perseguidos ao abandonar o pecado. Então, desembaraçarmos primeiro do pecado, segundo do peso. Peso não é pecado, nem necessariamente uma coisa má. A ideia de pecado é como correr com uma mochila pesada ou com um saco nas costas, né? Existiu um homem que preparou um dicionário de palavras no hebraico. Resolveu destruí-lo porque, apesar de ser uma bênção, havia causado uma frieza no seu coração. Veja o fracasso de Ló. Ele era justo, mas foi extremamente mundano. O fim da sua vida foi terrível e no texto da parábola do semeador, Jesus afirma: cuidados deste mundo, fascinação das riquezas, ambições sufocam a palavra. Então precisamos nos desprender do pecado e nos desprender do medo, do peso, né? Terceiro, como correr? Com perseverança. Esses versículos que nós lemos estão tratando disso. O prêmio não é concedido no início, não é no começo que importa, o importa é como termina, né? E sim no fim da corrida. O fato de se começar bem não significa que irá acabar bem. Então, a gente deve lembrar de Salomão. Começou bem demais, um homem, Deus deu muita sabedoria para ele, recebendo glórias, riquezas. Entretanto, o fim de Salomão foi muito triste. Teve 1000 mulheres, acabou trazendo culto a deuses estranhos no meio do povo de Israel, né? E então não foi um bom exemplo. Mas olha só, se houve uma pessoa que tinha todos os motivos para desistir, esse alguém foi Paulo. Foi perseguido, foi apedrejado, foi chicoteado, passou fome, frio, passou naufrágio, entretanto, Paulo perseverou até o fim. Isso é sinônimo de perseverança e nós precisamos ser perseverantes. E como devemos correr? Olhando para Jesus. Nós estamos servindo ao Senhor já há muito tempo, há mais de quase 40 anos, e em tudo que nós fizemos, nós olhamos para trás e vemos que nós só permanecemos nos caminhos do Senhor porque nós não olhamos para homens, mas nós olhamos para Jesus, né? Firmemente, só para Ele, sem desviar, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Cristo para nós é tudo e nós não podemos olhar as circunstâncias. Por exemplo, se chove ou se faz calor, temos que ficar independente das condições pessoais. Vamos olhar para Jesus, não para os homens, não para as circunstâncias, não para as barreiras que se levantam, mas olhando para Jesus nós vamos conseguir permanecer e continuar firmes, né? Como que Jesus correu? Jesus tinha o prazer em obedecer a Deus, ele afirmou isso várias vezes, mas também ele olhou para a recompensa. Não é errado, o texto diz, mesmo sofrendo forte oposição, Jesus não desistiu. Paulo também pensava assim, ele afirmou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, então eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo fala tudo, né? Filipenses capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, esquecendo do pecado, esquecendo do peso, esquecendo daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos segura, da dúvida, do medo, da ansiedade, esquece de tudo, corra para Jesus, porque é só Ele que vai nos trazer o direcionamento, né? Então esse texto fala muito para nós nessa noite. Então, para nós concluirmos, há uma corrida, há uma carreira para nós. Não é a que nós queremos muitas vezes, sabe? A gente quer uma vida mais tranquila, a gente quer ficar acomodado, a nossa carne, mas essa carreira é a que Cristo preparou para nós. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. E Ele deseja que esse propósito se cumpra nas nossas vidas, né? Não desanime, olhe para Jesus, receba a sua coroa de galardão e viva nessa terra para honrar
ao nome do Senhor. Amém? Pai de amor, nós te louvamos, Pai, por essa palavra nessa noite, que a tua unção que está sobre as nossas vidas, as nossas famílias, alcance também tantas famílias na nossa cidade. Jesus, prepara para nós sempre uma palavra viva que vai transbordar o nosso coração, como essa de hoje, de Hebreus capítulo 12. Senhor, onde o apóstolo Paulo compara a nossa vida a essa corrida, que nós nunca venhamos, Senhor, esquecer que nós fomos chamados com um propósito, Senhor, com uma corrida à nossa frente. E que, Jesus, tu capacite a mim e aos meus irmãos, que o teu grande amor esteja sobre nós e que nós possamos viver as tuas promessas todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe e uma sexta-feira muito abençoada para você, em nome de Jesus.